Você está ouvindo o Deskcast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Olá, seja muito bem-vindo para mais um Deskcast, o podcast do Desk Coworking. E hoje, para quem está nos vendo e para quem está apenas nos ouvindo, vai perder. Porque hoje eu estou aqui com 3 personalidades que vão fazer esse podcast que eu tenho certeza um dos melhores que eu já fiz aqui, em um bate-papo legal. E eu vou começar aqui com... Nós estamos brigando por causa de agenda, né, Alexandre? Ixi. Com o Alexandre Alvarenga, que é consultor comportamental do Grupo Olus. E depois eu vou deixar um tempinho para você se apresentar com toda a calma aqui, para apresentar a mesa toda aqui. Nós estamos aqui também com o Jânio Carlos, não é isso? Nosso grande amigo aqui, palestrante, psicólogo, neuromentor. Um prazer tê-lo aqui, Jânio. E o meu amigo aqui, Bruno Bettini, também, que eu vou te falar, viu? Nossas agendas estão complicadas de bater, não sei como é que nós conseguimos encontrar aqui hoje. Verdade. Mas tudo no seu tempo, né, Alexandre? A gente Com fez certeza. um briefing rapidinho ali fora, mas as coisas acontecem no tempo. E o nosso Bruno aqui é empresário do setor de banco de palestrantes e ele vai trazer aqui para nós também como é que está esse mercado de palestrante, Bruno. E vou pedir licença aqui aos demais para começar contigo aqui. Obrigado. Tá? Porque hoje nós vamos tratar de um tema, por isso que eu vou deixar isso para o final, para reter a audiência, né? Claro. Isso aí. E nós vamos falar aqui sobre saúde mental e inteligência emocional, né? Que é um assunto aí muito relevante para nossas vidas, para o nosso dia a dia, né, Alexandre, né, Jânio? Então, assim, eu acho que separei algumas coisas interessantes, que são questionamentos até meu mesmo do dia a dia, que a gente convive, a gente às vezes tem a resposta, às vezes não tem, né? Como empresário, né? Exatamente, como empresário. E você, Bruno, como empresário do setor de palestrante, do banco de palestrantes, né? Me desculpa, me conta uma coisa, o que seria o banco de palestrantes? Me fala um pouquinho mais aí desse projeto. Maravilha, pô. Boa tarde a você que está nos assistindo, né? O espectador. Pô, a missão da Avante é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho um cliente, eu tenho um parceiro que ele precisa de um especialista em um tema e a gente levanta ali dentro do nosso grupo aquelas pedras preciosas, aqueles que são que têm know-how, que têm conhecimento, para trazer o conteúdo para esse cliente, para esse parceiro. Então aqui hoje, né, nós trouxemos o Jânio Souza, que é um dos escritores da Avante, que no livro Liderança Extraordinária, um cara Mostra incrível. pra gente ali, ó. O Jânio já fez palestra com a gente, eu acho que umas 6 ou 7 vezes, se não for mais. Sim. E temos também o Alexandre Alvarenga, que está conosco nesses 2 livros, que um é o Inteligência Emocional e Neurociência e o Oratório, ele fala sobre comunicação. O Alexandre também esteve conosco pelo menos uns 6, 7 eventos também ou mais. E essa é a nossa missão, encontrar para quem nos procura o palestrante ideal, o conteudista ideal. A gente sabe que o mercado tem profissionais de diversas know-hows diferentes, preços diferentes, localidade diferente. Então a gente tem que encaixar o profissional. Se você pesquisar no Google, palestrante de inteligência emocional, aí você vai lá e faz uma cotação, envia. Você ligou pro cara, ó, você fala sobre isso? O cara vai falar que fala. Mas será que ele é o ideal para aquela temática? Entendi. Qual que é o seu valor? Vai perguntar o budget. Será que o budget é daquele real? Então, quando o cliente passa para a gente um briefing estruturado igual a gente fez, a gente consegue levar ali um nome correto. Ou seja, você faz essa lapidação das joias. Exato. Não vou nem dizer bruta não, porque eles já estão lapidados, né? A turma é craque. Ô Alexandre, me conta um pouquinho daí dessas consultorias comportamentais, me fala um pouco também do Grupo Olus e mais uma vez seja bem-vindo. Muito obrigado a todos. Falo com o maior prazer do mundo, inclusive hoje eu acabei de fechar um workshop. Oh, que coisa boa. Olha que maravilha, né? Então, veja, eu tenho 30 anos de corporativismo, eu trabalhei em 6 companhias multinacionais, tenho a administração com marketing e vinha numa caminhada de estresse muito grande, mas muito aprendizado. Enfim, e lá eu constantemente era muito chamado para ajudar em questões comportamentais. Então a baia era aberta em algumas empresas que eu trabalhava. Então vinha aquela questão, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Apesar do estresse, que era alto. Sim. Mas vinha lá uma palavra de orientação, enfim, um conselho. E quando foi 2010, 2011, mais ou menos, eu falei, corporativismo, um abraço, chega. Criei o Grupo Olus, que vem da ciência holística, que estuda o todo. Então nós somos um ser espiritual, emocional, mental e físico.
certo? Então, Perfeito. mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam, além também do espírito. Então, criei o Grupo Olos, que ministra hoje treinamentos corporativos, palestras, workshops, para esse tema, inteligência emocional, comportamento, liderança, contratações, gestão. Nossa. Então E nós temos também, pauta. mas por que a gente tem que atuar em várias frentes? É a caixa de ferramenta. Tá? Então, eu tenho várias vias de entrada numa empresa e também tem uns treinamentos para o mercado também, que é uma paixão minha, né? Que é o presencial. Né? Você vê pessoas ali no impacto emocional, trabalhando 3 emoções primárias que costumam ser negativas, né? Medo, raiva e tristeza. Né? Vamos falar É um muito pouco. importante isso. Né? E a gente aprende muito por 2 formas, né? Que é a repetição e impacto emocional forte. Então, os treinamentos que eu mais gosto são esses, né? Inclusive, esse workshop de hoje, uma empresa de 13 funcionários. E então, na hora de negociar a palestra, eu falei o seguinte: então tá, não vou abaixar o preço não. Eu faço o seguinte, eu dobro o tempo e faço um workshop interativo. Legal. Entende? Então, essa é a maior pegada hoje Maravilha. na entrada de empresas aí também. Se minha mãe tivesse aqui, ia falar que você falou que aprende aí de 2 maneiras, né? Isso. Quais são? Repetição e forte impacto Minha emocional. mãe fala que é Ela ia dizer que é a chinelada. no amor ou na dor. É isso aí. No amor ou na dor. Ô, maravilha, Alexandre, aqui. E nós temos assunto até aqui. Você contou aí umas 4, 5 áreas aí. Eu tô achando que o podcast vai durar 6 Tem horas. mais um aqui. detalhezinho rápido, que é a minha parte que eu também tenho paixão, que é o atendimento individual, né? A gente chama de consultoria holística personalizada. Direto com o empresário. Por quê? Tem que começar no topo da pirâmide. Aí é individual. Individual. Legal. Se ele não quiser começar com ele primeiro, não tem problema não. Eu começo com o seu corpo tático, com seus gerentes supervisores. Tá. Gostou? Ótimo. Vamos para o operacional. Gostou? Vamos para o seu individual agora. Então, acontece também, por exemplo, de entrar pela parte individual. Como aconteceu com a cliente minha de Florianópolis, uma empresa de tecnologia. Comecei direto com ela, depois ela gostou e foi para o tático e operacional. Entende? Entendi. Então, várias vias de entrada. Perfeito. Tá? Aí você dentro da sua habilidade, você sabe como você vai fazer a... De acordo com a Você demanda. entra, exatamente. Exato. Maravilha. E agora, meu amigo Jânio, né, que eu tive o prazer de participar de uma palestra incrível aqui. Nós vamos falar, inclusive, do projeto lá do Vinho com RH. Vamos deixar mais para o final também, para a gente caminhar isso aí, que eu acho que é um projeto sensacional e a gente, o Paul abraça e o Desk também abraça aí, como nós fizemos nas últimas edições aí. Jânio, se apresente então um pouquinho para a gente, fala aí um pouco da sua experiência, antes de eu entrar aqui para testar a inteligência emocional de vocês mesmo. Bem, eu gosto de gente, então eu sou psicólogo. Psicólogo tem que gostar de gente. E essa é a minha praia há 40 anos, né? Eu sou apaixonado por gente. Aí no livro eu escrevo na contracapa que gente é contrário de risco. Né? Que tudo que a gente fez até agora é garantia até agora. Porque a hora que a gente sai daquela porta para fora, não temos garantia de mais nada. Né? Então é esse universo que me encanta, de poder buscar. Então hoje, quando eu brinco aí da neuromentoria, você me pergunta, pô, mas você põe aí neuromentor? Eu falei, fica chique pra caramba no cartão, né? As pessoas olham, pô, o cara é psicólogo, é neuromentor. Então aqui na realidade o que é? Você tirou esse nome da IA? Você tirou esse nome de onde? Né? É porque a neurociência, né? Eu lembro na época de faculdade, precisei de fazer psicometria, né? A minha aula de psicometria era sábado à tarde. Ninguém ia na aula de psicometria, né? Década de 80. A gente ia pro Boteco do Freud tomar cerveja, ninguém ia na aula. Boteco do Freud, né? Lá na Milton Paiva tinha o Boteco do Freud atrás, então ninguém ia para aula de psicometria, a professora ficava lá sozinha. Naquela época ficava aquela discussão, não se põe o ser humano no caixotinho, no quadradinho, e hoje nada se faz mais sem neurociência. Então eu tenho tido a bênção de fazer um doutorado na área de neurociência, que era um sonho que eu tinha, hoje eu estou tendo condição de fazer. E eu sou um apaixonado, eu sempre me inculquei muito. Por que do comportamento humano? Né? O que eu vejo é só o exterior. Mas o que é estruturante, que está ali dentro, fazendo com que aquilo aconteça? Então, isso eu me embrenhei durante aí 40 anos no mundo corporativo, né? De Arcelor, de Belgo Mineira, de Sanjude. Isso me inculcava. E eu acabei me embrenhando por aprofundar e estudar. Então, isso hoje é a minha praia, é o que eu gosto de fazer. Trabalho com consultoria em todas as áreas de gestão, né? Na área de neurociência, na área de qualidade, gestão, desenvolvimento humano, liderança, e tenho o privilégio, que é o meu xodózinho, que é o consultório. Né? Que eu tenho meu consultório, não abro mão dele, porque o face-to-face para mim me alimenta
e me desafia muito. E também nessa luta, né, de procurar realmente encontrar alternativas para melhorar a qualidade de vida. Porque, como foi falado aqui no início, nós temos antes e pós-pandemia. Nós tínhamos um paradigma que rodava o mundo, que era psicossomático. Né? O Alexandre falou aqui com muita clareza, né? E aí a gente ficava ali na psique e no corpo e psique. E o novo paradigma depois, ele vinha ali passeando aos pouquinhos, firmando o pé, mas esse paradigma agora mudou, ele colocou o pé na frente e ai de nós se nós não acordarmos para ele. O paradigma hoje é pneumo psicossomático, né? É pneumo de alma e espírito, psique e corpo. Ou a gente vai olhar isso de forma integrada, ou nós vamos ficar brincando de carochinha de fazer gestão de pessoas. Então, fazer gestão de pessoas para mim hoje é isso. Eu tenho que entender esse ser humano, ter noção clara que o iceberg eu vejo só um quarto e ele é só visual. Entendi. Se eu não mergulhar, e para mergulhar, cara, tem que pôr escafandro, né? Tem tubarão, tem guia, tem tudo, né? E eu tenho que mergulhar. E a gente, da área comportamental, nós temos tentado mergulhar para dar sustentação. Não vou tapar só com a peneira, porque a grande maioria que está na gestão foca um R de todo tamanho. E eles não sabem valorizar. Eu, na semana passada, estava fazendo um bate-papo com alto liderança de um grupo de empresas, e eu falei rasgado, porque agora a gente já pode falar as coisas que a gente não tem mais carteira assinada, a gente fala, está mais livre para falar. E eu falei, vocês nunca investiram isso, para isso tudo é custo. Só que eu mostrei peso na taxa de gravidade, cada ponto percentual da taxa de gravidade, o que significava em investimento, o que significava em qualidade de vida. Então, eu acho que esse é o nosso papel de quem está dedicado hoje do comportamento. Sabe? Então, estamos embranhados nisso aí. O Vim com a RH foi para isso, a gente vai falar mais, né, sonhando com o Bruno lá. O Vim foi para isso, a gente em RH é muito isolado, ainda mais psicólogo, é muito fechado. Você descobre as coisas e não conta para ninguém. O que você conta é muito camuflado por causa da questão. E as pessoas ficam sem saber dos seus lados ocultos, sem poder fazer PDIs verdadeiros. Né? Então, eu acho que essa é uma vibe que nós temos que pegar aí para poder fazer a coisa acontecer de forma ativa. Não, legal. E assim, e pegando essa aula que você deu aqui agora, mas você citou o termo pneumo psicossomático. Pneumo de alma, de Sim. espírito. Aí né? eu quero dizer o seguinte, tem que haver um equilíbrio. Né? Você não pode estar, como é que eu digo, numa ponta No melhor, extremo. no extremo e na Desbalanceado. outra. Desbalanceado, né? Sim. Entendi. Não, legal. E nós vamos entrar nisso aqui, mas assim, nossa pauta é inteligência emocional. Então, assim, a pergunta, Alexandre, é aquela básica, né? O que é inteligência emocional, afinal de contas? Porque até se jogar no Google, ele te dá uma... Somos inteligência emocional. Exatamente. Então, deixa eu perguntar para quem entende. O que é inteligência emocional? Tem definição e tem conceito. Na verdade, não tem uma definição, tem conceitos. Se você for hoje no Google, você vai ver N conceitos a respeito. Mas todos se fundem por um único propósito. Tem um sujeito chamado Howard Gardner, que ele cunhou as 9 inteligências, né? Inteligências múltiplas. E essas inteligências múltiplas mostram que cada um de nós tem uma que é mais desenvolvida. E inteligência é uma capacidade cognitiva muito importante para nós, que é uma capacidade de você transpor problemas, desafios e continuar, né? Encontrar soluções para aquilo. E depois, em 95, veio o Daniel Goleman com a inteligência emocional, né? E foi um rebuliço enorme que aconteceu aí na sociedade. Viraram até a própria mesa. Né? Viraram a mesa, criticaram ele demais, enfim, né? E a inteligência emocional, ele disse que também hoje é a principal mola propulsora de todas as outras. Então, ele colocou 5 pilares que sustentam a inteligência emocional, que é a autoconsciência, automotivação, autorregulação emocional, que é o equilíbrio diante das intempéries da vida, a empatia e, por último, o relacionamento interpessoal. Nós somos seres gregários. E o que mais acontece que nos abala? Os relacionamentos interpessoais conflituosos. Porque a gente não tem, falta habilidade para lidar com as diferenças. Entendi. A gente está sempre querendo que o outro haja conforme a minha vontade. Esquece, isso não vai existir. Ô Alexandre, mas aqui eu tomei nota rápido, aí desses 5 pilares, Ok. se eu não me engano, 3 ou 4, você citou alto e alto. Esse alto é da pessoa mesmo fazer isso.
né? Ou seja, ela ter essa consciência que ela precisa melhorar, que ela precisa estudar, precisa ter disciplina, precisa ter... Respirar, nós vamos falar sobre respiração aqui também, não é isso? E ela consegue desenvolver isso sozinha? Dificilmente. Por quê? Porque numa trajetória a gente vem aí com registros do passado, infância, infanto-juventude, juventude, etc. Vão criando crenças, paradigmas, etc. E aí isso é neuroquímico. É como se fosse vício. Um comportamento, por exemplo, que não me leva para onde eu quero, é como se fosse um vício. E não é por mal, é porque é automático, se torna automático. Então o que acontece? A gente precisa do auxílio, sim, de terceiros para desenvolver isso. Você já viu algum atleta olímpico sem treinador? Sem chance. Mas ele sabe o que ele tem que fazer, não sabe? Sabe. Mas ele não consegue sozinho. Então tem que ter uma cabeça pensante de fora, que é criar uma cultura de mentoria, de ter um guru do lado, alguém para te ajudar. Eu, por exemplo, sou mentor e tenho mentores. Perfeito. Então é muito importante. Como é que se desenvolve isso, né? Você tem a via mais fácil de adquirir conhecimento. E a mais barata, qual é? Internet hoje. Livro. Sim, livro. Sim. Não é isso? Sim. Aí você tem a internet, que tem que selecionar a informação. Né? Depois você tem o quê? Você tem curso. Curso é cognitivo, tem apostila, tem a parte teórico-científica. Aí você tem o quê? O workshop, que é interativo, uma oficina que você vai compartilhar, você vai debater assunto ali, né? Vai absorver o conteúdo. E você tem os treinamentos. Os treinamentos de alto impacto emocional, por exemplo. Né? Então, o sujeito, para ele vencer um medo, transpor o medo, ele precisa passar pelo medo. Precisa viver o medo, né? Ele precisa viver o medo, de uma forma estratégica, inteligente, junto com um mentor ali, um treinador, entende? Agora, olha que importante isso que o Alexandre Alvarenga falou e que exige maturidade do nosso espectador, dessa compreensão. Um atleta de alto rendimento, ele tem que ter ali um treinador. Só que muitas vezes, no princípio, o treinador ele é melhor do que o atleta. Mas vai chegar uma hora que o atleta ele vai superar em muito o rendimento do próprio treinador. E vai exigir a maturidade do atleta continuar acreditando e confiando no que o treinador está falando. Ou seja, nem sempre o treinador ele vai ter a performance financeira, emocional, que um grande empresário tem, por exemplo. Mas ele sabe a técnica, ele sabe o conceito, ele pratica aquilo, tem congruência. Isso é uma palavra que o Alvarenga sempre traz, né? Só que aquele é um momento do atleta. O atleta olhar para si mesmo e continuar perseverando naquilo que está sendo ensinado. Né? E aí tem um ponto importantíssimo, quando ele está falando aí de chegar à maturidade, de enxergar isso, que o que é maturidade? Capacidade de assumir riscos. O imaturo não assume risco, ele terceiriza o Verdade. risco. Né? Então, quando eu falei, ele precisa de ter consciência. Essa consciência ela vai ser despertada muitas vezes você não tem noção disso, você não sabe a noção dos seus limites. Então, quando você pega, né, você pega na base do conceito de inteligência emocional, quais são as nossas emoções básicas? Né? Os americanos já mapearam mais de 27 emoções, né? Pesquisas americanas, aí vai 30, 40, mas as emoções básicas são quais? Raiva, tristeza, dor, aversão, nojo, medo, ódio. Essas são as nossas emoções, nossa têmpera. A pergunta que eu faço é a seguinte: a gente tem jeito de dar ordem para ela não vir? Não. Se eu der um bico na canela do Bruno aqui de baixo agora, ele vai falar assim... A reação é na hora. Né? Então, assim, a emoção ela é disruptiva. Esse é um problema muito sério. A emoção ela é disruptiva, eu não dou ordem para ela. Acontece um fato, ela dispara. Agora, a minha grande pergunta é o que eu faço com isso que dispara? Então, para mim, a distância entre a emoção vir e o que eu faço com ela é a profundidade da sua inteligência emocional. Fantástico. A minha grande pergunta é, quem te administra? As suas emoções te administram ou você administra as suas emoções? Esse é o X. O inteligente emocional, ele administra as emoções. Agora, para chegar lá, o que o Alexandre falou, alguém tem que colocar luz para ele, porque muitas vezes ele nem sabe o que ele está fazendo. Né? Aí depois de muito rodar, né? Muito rodar, e de perguntar, caramba, o cara entra para o consultório, eu falo com ele, eu mostro, eu uso minhas técnicas lacanianas, psicanalísticas, e o cara vai embora do mesmo jeito. Então isso vai me dando uma certa aflição. E aí eu cunhei como você falou, né? Conceito é isso, eu cunhei um conceito que eu aplico na minha vida. Né, que eu falo que é inteligência emocional. Então eu falo que inteligência emocional é a capacidade que eu tenho, né, que o Bruno tem, que o Paul tem, que o Alexandre tem, que eu tenho de trazer para mim a responsabilidade de me fazer bem, vírgula, apesar de tudo. Tá? Porque o apesar de tudo é o mundo, eu não tenho ação sobre esse outro lado. Não tem.
Tá? Exato. Não tem Tá ação, fora do é seu o outro, controle. está fora do meu controle. Perfeito. Então, se eu deixo isso na mão do outro, eu vou caminhar para uma vitimização, eu vou caminhar para uma, ó Deus, ó céu, ó mar, tadinho de mim. Então, agora para isso precisa de maturidade. Mas para isso eu preciso entender os fracassos, os sucessos, eu cunhando essa maturidade, essa experiência que vai me dando condição de olhar diferente para isso. Né? Então, eu vejo muito isso hoje, né? Como é que eu lido? Né? O que aquilo absorve em mim? O que eu deixo colar em mim? O que eu deixo entrar em mim? Né? Eu acho que essa é uma questão muito séria. Legal. Não, maravilha, Jane. Mas assim, eu vejo que as pessoas sabem... Eu entendi claramente aqui que a pessoa precisa de uma ajuda, de um suporte. Mas eu vejo também muitas pessoas resistentes. Sim. Aí, obviamente, a disciplina ou a indisciplina, acho que está colada nisso aí, né? E as crenças limitantes. Tem relação? Claro. Escolhas. A gente fala o tempo todo de escolhas. Você, às vezes, é confrontado, defrontado, você está vendo a coisa e você não quer que aquilo... Você está barrado, como o Alexandre falou tão bem aqui, por um histórico que você teve de sofrimentos e que você deixou que isso transformasse em uma limitação de vida, o nome que a gente dá de crença limitante, né? E eu me paredo com aquilo e eu não quero olhar para frente. Eu falei sábado agora em uma mentoria que fazia... Um rapaz tinha se envolvido em um acidente de trabalho sério e ele estava numa sensação de fracasso, ele quebrou a máquina, mas ele estava um caco. E eu falei com ele assim, deixa eu te falar um negócio, fulano, você tem dois jeitos de olhar para o passado que você já fez. Ou você olha como museu, né? Estático, a história está lá parada, ou você olha para esse passado como escola. Como museu é só história, está lá. Agora, como escola, ele vai te projetar. Um é passado, o outro é futuro. Qual a escolha que você faz? Olhar para isso, se defrontar com o passado e falar real, errei, fui mal, fracassei. Agora, o que eu tiro de aprendizado disso? Os americanos gostam muito de chamar quais são as lições aprendidas, os lessons learned lá. O que eu aprendi com isso? Tá bom? Então, eu olho para o passado com o sentido de fazer uma análise crítica, de aumentar o meu grau de consciência, aprofundar-me naquilo, mas eu mudo de posição, eu volto e aí eu olho para frente. Eu tenho atitude. Eu tenho atitude. O que eu vou fazer com isso? Isso me prende se é corrente no meu pé ou é a chave que eu descobri? Não pode ser um cárcere, Não né? pode ser um cárcere. E o que eu vejo hoje é muita gente com a chave no bolso e com a bola de ferro amarrada no pé. E você vai lá e fala, mostra e demonstra, mas é a questão da escolha. Por isso, quando eu falei na questão da inteligência emocional, do apesar de tudo, né? Do apesar de tudo, motivação. Eu lembro da minha época de corporativa. Ah, meu pai, você tem que ir lá e motivar o grupo. E eu acreditava que eu tinha que motivar o grupo. Sabe, dormia, perdia sono, que eu tinha que motivar o grupo. E fazia malabarismo, treinava, estudava e fazia. Chegava lá, os caras estavam do mesmo jeito. Entendeu? Tá do mesmo jeito. Por quê? Eu fiz o meu papel, eu exortei, eu balancei, eu fiz o shakedown lá que a gente fala, mostrei, mas o cara olhou, achou bonito, mas ele não interiorizou aquilo como motivo. Se ele não interiorizou, se ele não valorizou, se ele não incorporou aquilo como um insight de mudança, ele não vai externar em forma de comportamento. Olha que importância que a gente está falando, né? A empresa quer que o gestor muitas vezes faça essa parte da motivacional, né? Só que o motivacional é importante, só que ele é uma pedra, uma pecinha desse quebra-cabeça. Falta um repertório conceitual, alimentação. Não adianta você querer que o cara performe, o cara almoçando feijoada Maslow, né? e voltar De depois, Maslow. 2 horas da tarde, com um pratão de feijoada na barriga e querer que esse cara performa sem meta, exato, sem projeção, sem uma estrutura pessoal. Então, quando eu falo para o empresário que muitas vezes ele tem capacitação interna, e é importante que ele tenha um gestor qualificado para acompanhar, para diagnosticar, mas esse gestor ele não vai ter repertório de conteúdo para ministrar o conteúdo correto, igual um palestrante tem, e também ter um cronograma, porque hoje eu vou falar com ele sobre alimentação, amanhã eu vou falar sobre respiração, no outro dia eu vou falar sobre perdão, porque ele tem que estar emocionalmente bem, depois relacionamento familiar. Então, falar só, vai lá e motiva o time. É um repertório fraco e que não dá resultado, ele queima rápido. Bruno, você pega a pirâmide de Maslow, a base dele é necessidade higiênica, de sobrevivência, de moradia. Como é que você vai tratar de autoestima lá na ponta da tabela se o cara está com a barriga roncando? Eu lembro Sonhos. que eu fazia um trabalho social nas construtoras aqui em Belo Horizonte, na hora do almoço a gente ia fazer uma palestrinha, era de graça.
sabe? E o que não sei se você sabe, mas no início o povo da construção civil olhava de cara torta para a dormidinha do tijolo, do pedreiro, do servente. O cara, esse cara tá deitando na hora do almoço. Aí eles começaram a chegar junto dos caras e pôr sirene para tocar e tal. O que acontecia? O segundo turno a produtividade caía. Por quê? Porque aquele tempo que o cara está no esforço, na fadiga, e aqueles 20 minutos para ele, fadiga não tem remédio, fadiga é descanso, é 20 minutos. Fadiga está além do limite do cansaço, então tem que descansar. Quando eles perceberam que o cara dormia no tijolinho, que ele comia rápido, dormia no tijolinho em 20 minutos, e ele levantava uma fera, sabe que vai nas construtoras agora. Tem caminha para eles dormirem, cara. E o cara pode dormir uma hora, eles fins de bobo, deixa passar 15 minutos, que o cara levanta, ele sai uma fera. Por quê? Isso é conhecer de gente. Assim como nós estudamos para poder fazer engenharia e tudo, gente dá trabalho, gente tem que conhecer de gente para fazer gestão de pessoas. Então, eu acho que o caminho está por aí. Citando, por favor. Um outro detalhe que o Jânio falou aqui, né? Que o dono, o CEO, o gerente, o diretor não percebeu. Meu amigo, não é o peão só que precisa da dormidinha. Você também precisa, cara. É isso mesmo. Você também. Você não é diferente dele. O seu córtex pré-frontal precisa descansar. Dê a ele o tempo de descanso, 15 minutos, principalmente pela manhã. Pela manhã, viu? Ao levantar, você está em ondas alfa ainda, indo para beta. Tá? É o momento que você pratica a chamada hipofrontalidade transiente. Hipo, baixa, frontalidade, atividade. Transiente por um momento. 15 minutos. Então, uma dormidinha depois do almoço, viu, senhores e senhoras? Legal, se vocês não fazem, façam, viu? Porque vale a pena. Por favor. Agora não é babar no travesseiro, um problema, tá, cara? Paulo. Corta essa parte, o Alexandre vai me criar um problema. Não é você, por exemplo, deitar lá e babar no travesseiro e dormir a tarde inteira. Não porque é você entra isso. no sono profundo, lascou. Aí lascou. Né? E se você entrar em sono profundo a tarde inteira, porque você não está dormindo bem. Exatamente. Entendi. Que é outra coisa Sim, importante. é um também. sintoma. É Um sintoma. Eu tive aqui com, até um abraço para ele, que é o Thiago, nutricionista esportivo, eu tive o prazer de entrevistá-lo aqui, ele falou, pô, o sono é uma coisa absurdamente importante. Necessária. E que às vezes as pessoas negligenciam. Às vezes não. Muitas vezes, né? Pô, todo dia. E ela é a porta, se você pegar hoje, quando você, no anamnese, a primeira pergunta que você faz, você dorme bem? Porque é revelador de como é que está o estado emocional. Entendi. Então, já que a gente está falando Fantástico, do hein? sono, eu ia deixar para o final, né? Mas eu vou perguntar agora. E a importância da respiração. Mas antes disso, grava essa aí. Eu vou mandar essa para o Alexandre. Que o Alexandre já me fez o tinino ali, né? Então o tinino passa na frente. Agora no trânsito, né? Tinino, o cara deu tinino, deixa entrar. Pode Tinino, embora. acho que tem uns 40 anos que eu não ouvi isso. Eu aprendi o tinino. Ainda tinha tininho de rosca. Isso, Mas assim, o seu caso do almoço e dormir no tijolo, eu vivenciei isso. O meu primeiro emprego foi numa aos 16 anos atrás, já que a gente está falando de muito tempo, né? Com 16 anos atrás, quem dera. 16 anos de idade, né? E eu trabalhava numa metalúrgica grande ali em Contagem e eu, apesar de ser da área administrativa, eu almoçava com o pessoal que na época chamava chão de fábrica, e hoje é pista, né? Hoje é pista, acho que deu uma modernizada, né? Igual o seu Neuro Plus Advanced aí, Exatamente. Agora é pista, né? E eu ia almoçar com a turma do chão de fábrica, né? Eu não gosto de dar muito tempo não, mas a gente já, só para exemplificar, sem né? Como é que fala, gente, a palavra aqui? Sem depreciar alguém. Sem depreciar, exatamente. Depreciação. Com o peão, então a gente almoçava junto com eles lá, cara. E eu via, né? Pô, mas fulano, departamento tal, não tá performando, o cara não faz, o cara não entrega, fica olhando o relógio pra ir embora, não sei o quê. Aí o negócio ficava na minha cabeça, né? Eu almoçando lá, o cara, eu guardava, tirava do plástico os talheres, colocava assim no cantinho, aí me perguntou, pô, a gente jogava um truco depois, né? Tinha um trucão, né? Aí ele falou, pô, você vai usar esse plástico? Eu falei, não vou não. Eu falei, pode ficar à vontade. Aí, eu perguntei por que nada. Ele foi, pegou o bife que ele não comeu e guardou o bife dentro do negócio, né? E aí eu falei, não vou deixar de perguntar, né, cara? Eu sou muito curioso, atrevido. Eu falei, fulano, pô, meu bife. Não, cara, meu filho tá passando fome, cara. Eu falei, puta, que cortou meu coração, né, cara? Depois eu vi um outro. Era um cenário assim, eu até arrepio disso, cara, porque é um negócio que me marcou demais. Eu muito jovem, cara. E graças a Deus nunca passei fome na minha vida, nunca tive muito luxo, mas também nunca passei fome. O filho passa fome, né? Que nem é ele. Porque ele se vira, né? Sim. E aí eu corri no dia seguinte, já falei com um time lá, com o administrador, eu era office boy lá na época. Ele falou, gente, fala uma coisa, vocês estão ouvindo? Desculpa aí, mas nós estamos na sala aqui, vê vocês conversando que o
departamental não está produzindo. Vocês já foram lá conversar com... Aí eu falei, não, com fulano, ele está com um problema em casa, cara. Não entrei muito em detalhe, não, mas... Aí, eu acho que rapidamente, isso também, empresa grande, né, e tal, os caras resolveram. O cara veio e falou assim, pô, o que você foi lá falar, bicho? Os caras mandaram cesta básica, os caras me chamaram para reunião, me colocaram para conversar com um psicólogo, com terapia, não sei o quê, papá. Chamam um grupo lá. Aí, ou seja, a turma, assim, né, sem recriminar, sem julgar ninguém, fazer juízo de valor nenhuma, acho que o pessoal precisava viver um pouco mais esse, como é que eu vou dizer, o dia a dia dessa turma da primeira lida ali, do trabalho ali, para de repente o cara não tá produzindo por algum motivo, né? Sim. Então, ou seja, o problema dentro de casa, a hora que a empresa ficou sabendo através de mim, não tinha nada, eu podia muito bem ter falado nada, ou ter ajudado eu mesmo, ter dado, comprado uma cesta básica, mas eu vi que tava, falei, aí os caras foram e resolveram, ou seja, depois disso acho que vem, essas mudanças vão evoluindo. E eu acho que, pô, tem 16 anos para 40, eu tô com 48, esse tempo todo que passou, certamente não existe, quero crer que não exista isso hoje, né? Ou seja, de repente os olhos estão voltados para... Havia um programa do Fantástico, pô, que fazia, inclusive o pessoal da Transpes participou, que pegava o CEO de grandes empresas, o pessoal fazia uma maquiagem, colocava uma roupa de operação e colocava ele para viver a operação, sem ninguém saber, nenhum dos funcionários sabiam. E ele ia pro dia a dia, voltava chorando. Voltava chorando, porque realmente realidade, né? há um descolamento da alta direção com a operação, né? Exatamente. E a gente vai mais longe. Eu não sei, né, como é que vocês estão lidando com isso, mas as novas gerações que chegaram, nós somos geração X, né? Que estão aí nos nossos ritos finais, a geração convivendo com a Y, mas a nova geração que chegou, o olhar dela para isso que nós estamos falando é um olhar completamente distante. Então, isso é um problema de gestão que nós vamos ter de pessoas por aqui de curto prazo, porque eles não têm essa sensibilidade que nós estamos falando. O negócio é 1 mais 1 dá 2, nunca vai dar 11. Então, isso é um desafio que nós temos pela frente do ponto de vista de gestão de pessoas. Eu vou deixar, eu anotei que vou deixar para o final. A gente vai falar do sono, vai falar da respiração, eu vou segurar a respiração para o final, porque a respiração é importante. Final, não é o final. Nós vamos vender livro até aqui hoje. Isso aí. Palestra, livro, treinamento de consultoria de RH, mentoria, sai treinamento lá em cima, tá novinha, vocês precisam vir conhecer mais. Mas a gente falando isso tudo, então assim, a minha pergunta ela tem a resposta óbvia, né? Mas deixa eu escutar de vocês aqui. A minha pergunta era se a inteligência emocional pode impactar na vida profissional, né? Ela pode não, ela impacta, né? Com certeza, diretamente. Porque a inteligência emocional começa com o indivíduo, é a pessoa em si. Primeiro é gente, é o sujeito na vida pessoal dele. Acabei de falar hoje com o empresário pela manhã, esse workshop que foi fechado lá. Ou seja, a gente vai olhar o indivíduo como pessoa primeiro, lá na casa dele. Como é que ele vive lá, como é que ele trata a esposa, trata o esposo, os filhos, como é que é o convívio lá dentro. Porque aonde existe, vamos dizer, falta de respeito, um dos agentes mais causadores de falta de respeito chama-se intimidade. Uma intimidade sem inteligência emocional vai dar falta de respeito, vai dar invasão. Onde você quer chegar com isso? É verdade. Entende? Aquele cara, eu por exemplo, teve um workshop de liderança, tinha 16 empresários lá, todos homens. E quem me convidou foi uma colega, uma mulher. E eu falei, eu quero você lá comigo. Não, mas não pode. Mas eu quero ser disruptivo, eu quero que você vá. Foi você que me indicou, que é o seu marido trabalha, participa lá, nesse grupo, né? Então, veja, o que foi falado lá? Eles acharam que a gente ia falar de liderança só no trabalho. Me desculpe, eu falei assim, vocês querem algo um pouco mais firme ou mais superficial? Todo mundo levantou o braço. Não, queremos algo mais firme. Foi para dentro de casa. Prepara-te. Que maravilha. Foi o sim. Então, ou seja, fizemos um acordo aqui inicial. Então, eu tive que ir direto no ponto. Como é que esse cara está tratando a esposa dele lá dentro? Nossa. Porque aquele cara que é um ótimo líder, entre aspas, no trabalho, mas lá na casa dele ele trata mal a esposa, me desculpa, ele é incompetente. E eu tive que falar isso. Aí que eu ia te perguntar, como que ele pode ser um ótimo líder? É um ótimo líder seletivo, né? Porque ele é dentro de casa, ele é uma coisa. Ele é um ator. Não dá. Prioridades. Ele é um ator. Ele é um ator. Então esse cara, por isso que então a inteligência emocional vai começar com o próprio indivíduo. É ele. Ele, né? Com a autogestão emocional dele dentro de casa. Porque é muito fácil se irritar com alguém que ele tem intimidade.
Ora, então por que que, poxa, lá dentro de casa ele vai se irritar? Por quê? A esposa tem a obrigação de fazer o que ele quer? Não tem. E anote aí essa frase libertadora, que me libertou, tá? Do estresse, porque era para eu estar morto, não era para eu estar aqui mais. De tanto estresse. Fora os problemas de saúde. Que é a seguinte: ninguém, abre aspas, não fui que inventei, porque ninguém inventa nada também não, tá? A gente só descobre. Só descobre. Tá tudo à disposição da gente. Conforme a frequência que eu emano, que é física pura, eu me sintonizo com informações de qualidade. Então ninguém inventa nada. Então não adianta dizer assim, tá me imitando. Imitando o quê, amigo? Você não inventou. Você só captou, organizou e está entregando. Né? E outra, se você é um cara criativo, você não tem que ficar preocupado com isso. Mas a frase diz o seguinte: ninguém tem obrigação de fazer nada para me agradar. Nem meu sócio, nem minha esposa, nem meu filho, nem o Paul, nem o Jânio, nem o Bruno, nem o meu cliente e nem o sujeito que eu pedi passagem para entrar na avenida. Eu buzinei, você acredita que ele não deixou eu passar? Acredito. Não tem obrigação para isso. Não tem obrigação. Se der certo, então, é que não vai mesmo. É de Belo Horizonte, né? Para você que está nos assistindo, nós estamos falando de Belo Horizonte, tá? Ou eu me torno persuasivo, estudando, praticando treinamentos, cursos, lendo, tendo gurus, tendo pessoas para me orientar. Ou, meu amigo, é frustração. Porque o ser humano é o que é. Então comece eu conhecendo os meus comportamentos que me levam para onde eu quero, que não me levam para onde eu quero, que aí eu vou ter boas relações, eu vou ter entendimento da mente humana, tem que ter um mínimo de entendimento. Então, claro que a inteligência emocional vai te ajudar em tudo na sua vida. Aproveitando que depois desses 40 anos de corredor, eu tentando formatar um conceito, a vírgula foi para mim o achado, apesar de tudo. Porque apesar de tudo é o outro, eu não tenho domínio sobre ele. Ele vai me deixar passar no trânsito ou não? Porque ele não passou, ele é uma pessoa ruim? Nem minha emoção primária eu controlo. Eu não sei como é que ele está, eu não sei que dia daquele cara, como é que ele está de casa, como é que ele saiu, que problema que ele está. Né? Então essas questões são muito loucas. E quando você perguntou da inteligência, nós estamos hoje numa pandemia de saúde mental. Quando o Bruno falou de números, né? Aquele dia eu comentei aqui na nossa palestra. Há 20 anos atrás, os males da saúde mental, vamos chamar assim, ansiedades mais fortes, estados depressivos mais agudos, né? Vou até ir para as psicoses e tudo, vamos pegar o adoecimento da ansiedade e depressão para um quadro mais crítico. Isso ocupava 15º ponto da escala de afastamento do trabalho. Há 20 anos atrás. Pós-pandemia? 2018, antes da pandemia, pulou do 15º para o 5º. Nossa. E da pandemia para cá agora é o segundo. Só não é o primeiro, porque o coração não vai perder essa hegemonia nunca, porque é o que vai desligar por último. Então, é um movimento de 20 anos, por isso se diz que nós temos uma outra pandemia que é de saúde mental. Invisível. Invisível. Nós temos quadros, eu tenho clientes meus hoje que me chamaram de desesperado, eu tenho 4 empresas no Nordeste que tem 20% do quadro afastado por doença mental. 2.000 empregados, 20% do quadro, 400 pessoas. Nossa. Isso é um problema de saúde e de economia. E é cada vez mais. As coisas que eu vejo em consultório hoje, se o meu colega falasse comigo assim, Jânio, eu estou tendo uns problemas assim lá no meu consultório, ele fala assim, você está aumentando. Mas é porque comigo, eu chego em casa às vezes, eu sento assim, minha esposa fala comigo, o que foi? Eu falo, estou descarregando. É que eu falo assim, cara, eu vi isso mesmo hoje, eu estou tendo noção disso. Então assim, é uma outra epidemia, então nós vamos ter que entender de gente. Né, como o Alexandre colocou tão bem aqui, nós temos uma dimensão que é pessoal, que é você e sua família. Você tem outra dimensão, que é o social, completamente machucado com a pandemia, distanciamento social, nós afastamos. Nós hoje comunicamos para o virtual, você não liga mais para ninguém, é raro. Né? Então você tem uma dimensão que é familiar, você tem uma dimensão que é social, você tem uma dimensão que é profissional, onde é que o bicho pega, 10, 12 horas por dia, e você tem uma dimensão que é pessoal. Como é que você está no meio disso tudo? Que pressão que você aguenta de uma, de outra, e que pressão que você devolve? Então eu costumo dizer assim, o que é saúde? Equilíbrio disso tudo. Perfeito. O que é doença? A falta desse equilíbrio. E eu nem chamo de doença. Falo o seguinte, se tudo funcionasse bem, o que deveria estar em equilíbrio era saúde. Mas quando isso não está, fica um buraco aberto. Então, aqueles aproveitadores ocupam dos espaços. O que a gente fala assim? Eu brinquei outro dia numa palestra, Alexandre, falei assim, olha, eu fiz um exame meu, gente, saí morrendo de rir porque eu descobri que eu estava com a imunidade baixa. Todo mundo olhando para mim assim, como é que você está feliz com a imunidade baixa? Vocês não ficam não? Entendeu? Porque, não, por que a imunidade baixa é um perigo? Porque você fica suscetível, vulnerável. Então quando eu não faço o que eu tenho de fazer, que requer maturidade,
no âmbito familiar, equilibrar o prato da família, o prato do social, do profissional, de mim mesmo, de eu comigo mesmo. Se eu não equilibro esses pratos para poder fazer o que tem de fazer, em condições normais, temperatura e pressão, vai ficar um espaço aberto. Esse espaço aberto tem alguém que é especialista em ocupar, que é a falta da saúde. E aí o pau quebrou. E aí nós E o capeta. Aí o capeta entrou. Aí, meu filho, ele tomou conta. Né? Aí acabou. Agora, ô Jânio, fazendo um adendo nisso aí que você me disse, dessa evolução também da ciência, sim, os diagnósticos também evoluíram, né? Evoluíram. Ou seja, às vezes a gente tá... Aí eu vou fazer, né, o papel do advogado do capeta de novo. Às vezes a gente culpa só a pandemia, sim, mas os diagnósticos também foram evoluindo e vocês profissionais conseguiram identificar com mais clareza, com outros... mais precisão. Com mais precisão. O que eu vejo nisso? Pô, isso não foi à toa que eu embrenhei lá pro neuro, né? Porque a neurociência veio para nos ajudar. Eu lembro do mapa mental que eu estudava na década de 80, eu abri um atlas mental no dedão, né? Eu fiz uma abriografia. Você sabe o que é abriografia? Você não sabe o que é abriografia. Eu não é do tempo deles. Não é do tempo seu, não. Tem a bibliografia e tem logo no início do podcast, eu esqueci de anotar a palavra que ele falou, que ninguém queria assistir a aula que vocês iam lá pro bar, psicometria. Você tem que falar o que é isso também, porque o meu público não sabe o que é isso. Psicometria está na moda hoje, eu trabalho com psicometria pura, né? Mas assim, a biografia, quando eu entrei para Belgo Mineira, né, 30 anos atrás, eu saí lá de Vespasiano com um protocolo e vim na Praça 7 fazer uma biografia. A menina fez a biografia, me deu um protocolo e falou comigo que 3 dias o senhor pode buscar o seu teste. Aí eu falei, ô dona, coopera comigo, eu moro em Vespasiano, vou ter que pegar um ônibus, vou demorar 3 dias. O doutor Elcio falou comigo lá que quanto mais rápido eu apresentar, que libera. Aí ela falou, vou dar um jeito pra você. E ela diminuiu para 2 dias. Eu fui e voltei. O que é a biografia? Você dormiu é uma chapa, um raio-x dos pulmões. A biografia. Hoje eu faço uma tomografia computadorizada, uma ressonância. Quando eu termino de colocar minha blusa para sair do teste, celular, a menina fala comigo assim, senhor, o seu laudo está aqui. Então, assim, a neurociência, tudo isso evoluiu demais. Hoje nós estamos numa parafernália de perfis, a gente faz perfil para tudo. Eu tenho perfil comportamental, perfil disso, perfil tem PI, eu tenho RH Profile, eu tenho MTBSC, eu tenho tudo. E aí, hoje, o que você acha disso maravilhoso? Porque nós estamos diminuindo a incerteza da precisão. O ser humano foi e sempre será uma caixinha que nós não podemos empacotar e afirmar 100% sobre. Agora, se eu tenho um alvo, eu não tinha alvo, então eu interpretava. O maior medo que eu passei, eu formei em 87. Saí da faculdade com o nariz em pezinho, falei, agora eu sou psicólogo. Cheguei lá na Belgo Mineira, falei, você diagnosticando todo mundo. Agora eu cheguei, chegava assim, agora eu sou psicólogo, nariz em pezinho, assim, andando. Aí a primeira pergunta que meu diretor fez, eu falei, tô fudido. Entendeu? Faz um laudo de escrever, eu fiz o laudo. Como é que eu aprendi a escrever laudo? Paul demonstra que, parece que, denota que. Aí, ou seja, você está escapulindo, cara, você está correndo. A hora que te aperta, você não afirma nada, né? Aí os perfis hoje diminuíram a imperfeição, a imprecisão da medida, a certeza. Então, hoje eu tenho um alvo. Eu posso não acertar na mosca, mas eu acerto o próximo. Então, eu consigo ajudar melhor as pessoas. Me conta uma coisa, então, Jânio. Assim, só completando, então, hoje, os perfis, os testes que nós temos nos ajudam, sim, a entender. Né? Eu mesmo trabalho com um que a gente ajudou a desenvolver, que o Bruno conhece, que é na área de segurança do trabalho, que a gente está tirando pessoas de se envolver, de morrer, de matar. Né? De fazer um teste e falar, cara, esse cara não pode desempenhar essa função, ele não tem atenção concentrada, ele não tem atenção difusa, e é quantificável, é desvio padrão. Então, nisso, a ciência nos ajudou muito, nós evoluímos muito. A medicação hoje, para nos ajudar hoje, a gente antigamente falava em tarja preta, hoje é para a ponta da curva, fora, que saiu da distribuição normal. Hoje nós temos remédios maravilhosos para nos ajudar a colocar os eixos no lugar, colocar as trilhas no lugar, que são de outra natureza. Então, nesse sentido, nós temos que agradecer a Deus, porque nós temos hoje recursos que nos ajudam muito. Ótimo. Em relação a número agora, na ponta lá, a empresa está com X de afastamento, você falou 20% de afastamento por questões pneumopsicossomáticas, né? Eu não sei falar isso. Uma redução desse número no curto, médio e longo prazo, com ação eficaz, acompanhamento. Você tem hoje uma... Sim, é possível, mas eu vou pegar a carona que o Alexandre falou aqui de novo.
Não é trabalho mais para conta de carochinha. Sim. Não é mais fazer gestão de pessoa para colocar no balanço social. Para falar que eu fiz tantas horas de treinamento. Minha empresa tem 120 horas. Eu tenho pavor desse número. 120 horas homem em treinamento o ano. Aí o cara só está preocupado em ser na lista de presença. Sim. Aí você vai lá fazer uma análise de eficácia, ele não aprendeu nada. Então, para mim hoje, um programa para poder resgatar isso, você tem que conhecer a história. Eu montei uma fábrica em Itaúna, né? E uma coisa que me encantou, que guardou na minha... Foi um aprendizado de vida. Eu tinha um supervisor que chamava Danilo Condé. Ô Danilo, onde é que você estiver aí? Eu estou falando de você aqui, ó. Então, eu pegava carona na van, que eu sempre gostei de estar próximo. Então, eu pegava todas as vans de todas as turmas para conhecer o meu pessoal. Eu que era o gestor deles. Aí, um dia, eu tô vendo, né, que aquela turma ali, era uma turma alinhada, uma turma comprometida, cúmplice, faltava um, eles não me enchiam o saco, cara, faltava um, eles tomavam a máquina do outro e a produção era do mesmo jeito. Eu falei, tem um negócio para estudar ali. Aí eu falei lá, Danilo, o que você está fazendo? Ele falou, vem comigo. Aí, vambora comigo. Vambora, entrei na van e fui com ele. Voltei no outro dia. Aí ele falou, agora eu vou te contar o que eu fiz. Aqui, quando eu vim para cá, a fábrica era nova ali em Itaúna. Quando nós montamos a fábrica, você me deu a turma, recrutou e selecionou, você me deu a turma, eu chamei um por um. Ô Bruno, o que você faz? Você é casado, Bruno? Sim, onde é que você mora, Bruno? Eu fui na casa de um por um. Nossa. Eu conheço se o Bruno mora num barracão, num palacete, se ele tem carro, se ele está endividado, se ele tem filho problema, se ele vive bem a família dele. Então, quando eu olho para o Bruno, eu olho para o Bruno, eu não olho para o registro 396 que entra nessa empresa. Nossa. Então, para mim é isso. Eu acho, ou a gente vai fazer gestão de pessoas entendendo as pessoas que eu tenho, conhecendo as pessoas que eu tenho e sendo gestor delas para o que deve aí sim, porque aí tem cumplicidade, aí tem alinhamento. Tá? Fora disso, é só para inglês ver, é só para ficar bonitinho na fita, tirar foto e fazer propaganda. Então, eu acho que o caminho hoje, na dificuldade que nós temos, é conhecer profundamente as pessoas. Conhecer com quem que você está lidando, quais são as habilidades. A gente fala muito de competência em organização. Né? Vai fazer um mapa de competências. Quais as competências que eu preciso que essa pessoa tenha? Ela tem? Se ela não tem, eu vou desenvolvê-la nisso, eu vou mentoreá-la, eu vou buscar. Mas só que nós temos um grande problema, não vamos tapar o sol com a peneira, que investimento em pessoas ainda nas organizações é custo, não é investimento. Entendi. Então, esse é o meu grande dilema. Fazer, porque eu estive do outro lado da cadeira, eu fui gerente, diretor de recursos humanos. Mas R$1.000 por pessoa? R$1.000 por pessoa? Não, vai ficar R$6.000. Mas 2 horas de treinamento, R$5.000, porque eles não entendem que você está vendendo capital intelectual, porque você aprendeu a mexer com gente e que você sabe mexer na gestão de gente, que você vai conduzir as pessoas para um propósito. Há pouco tempo me perguntaram, fala uma palestra sobre propósito. Pô, tá bom, propósito, eu adoro palavra, fui lá no dicionário. Né? Eu sei que é propósito. Quando a gente fala em propósito, o que a gente fala? Fazer alguma coisa. Geralmente é fazer alguma coisa nova. Aí eu fui lá no latim, propósito, propositum. Fazer algo ou deixar de fazer algo. Eu falei, deixar de fazer algo é um propósito. Deixar de fazer algo de propósito. De propósito. Aí é questão de espaço e tempo, movimento. Se eu não deixo de fazer coisa, como é que eu posso fazer coisas novas? Aí eu falei, caramba, que sacada. Né? Então eu acho que o caminho é isso, Bruno. Nós vamos ter que entender de gente na prática e não só no discurso. Só não falar assim. Mas tem número? Tem sim. Número assim, no sentido assim, hoje você tem X de afastamento com um programa qualificado, estruturado, com investimento, nós vamos reduzir esse número para X. Nós estamos engatinhando nisso, porque a saúde mental chegou nesse ponto que chegou do pós-pandemia. A gente estava engatinhando em falar de saúde mental, mas poucas empresas no Brasil sabem falar de saúde mental e tem programas de saúde mental. Eu lembro que me chamaram para fazer um programa de saúde mental e pediram para fazer uma pesquisa. Aí eu comecei a pesquisar, só multinacional grandona e tal. Aí eu perguntava assim, o HR, o RH Latinoamérica, sabe? De terno, gravata. Aí eu falava assim, cara, você está fazendo um programa de saúde mental? Sim. Hoje, olha, aqui nós estamos empenhando um programa. Você precisa de ver, acabei de contratar a Unimed. Que legal. Estão fazendo uma ginástica laboral. Foi top, pô. Aqui, acabei de fechar um programa com o SESI, agora nós estamos oferecendo ginástica laboral. Eu falava, que legal. E tal. O que mais? Nós agora estamos oferecendo terapia para as pessoas. Terapia para as pessoas. Terapia é bom, é ótimo, mas é reativo. Então, eu não vi ninguém fazendo um trabalho pegando esses eixos, família, social, profissional, pessoal, e perguntando assim, e aí, cara, como é que você está nisso? Eu vou te mapear, eu vou entender você, eu vou descer a linha d'água, eu vou descer do pescoço, eu vou conhecer o seu coração. Se eu fizer isso, eu vou fazer programas de saúde mental verdadeiros. Fora disso, para mim, é meio complicado. Agora, tem uma outra pergunta importante ainda, olha só. Vai lá. Para quem está nos assistindo também.
a empresa que está praticamente 100% home office, ela vai ter dificuldade nessa questão de aproximação com o funcionário. Sim. É uma E aí, variável nova. E o que você tem alguma recomendação? O que eu estou vendo é um movimento contrário. De home office 100, eu estou vendo já voltar tudo para o híbrido. E eu já estou vendo muita falar assim, eu preciso de você aqui agora. Então, eu acho que passou aquele boom e agora as empresas estão se reorganizando para saber. Porque, gente, eu não sei se é o desvio de ótica de psicólogo, mas o face-to-face não substitui. Ele é Ele é insubstituível. o brilho, né? E aqui Fundamental. E aqui, o Alexandre, no coworking, a gente tem esse termômetro. Porque nós atravessamos aí, obviamente com perdas, né? Todo mundo teve perdas, mas a gente, graças a Deus, conseguiu seguir firme aí. E determinado momento, as pessoas de fato não vinham, e depois as grandes empresas começaram a entregar alguns pontos, as empresas médias fecharam, também vieram um pouco para o coworking, mas a gente começou a sentir o movimento agora, né? Assim, a gente sentiu o 8 e o 80, e agora de fato tá o híbrido, ou seja, o que está acontecendo? Algumas empresas perceberam, ou tiveram essa perspicácia de perceber que de fato a infraestrutura para o negócio dela é extremamente custo. Então, ou seja, não faz sentido nenhum eu ter uma sala com ar-condicionado e internet. Começaram a ficar acomodadas. Exato. Não, ou seja, de repente já era uma questão que eles nem viam isso antes, por uma questão cultural, e perceberam isso de forma obrigatória por causa da pandemia. E, poxa, o meu negócio é na internet, eu consigo desenvolver de qualquer lugar, e o time também, o time se adequou. Então, eu tenho vários exemplos que o time se adequou bem, home office, algumas pessoas por questões de infraestrutura, não por questões de próprio condições mesmo, às vezes tem filho, gato, cachorro, galinha, papagaio, enfim, que às vezes pode atrapalhar. E as empresas começaram a falar, olha, vou alocar determinadas número de posições de trabalho em alguns coworks e fica liberado lá para você. É infinitamente mais barato, né, mais econômico. Então isso está acontecendo, é um fato real agora de junho de 2024, só para a gente poder datar isso aqui. E que aí é uma opinião do Paul. Eu acho que não vai ser como era antes, nem vai ser como foi no pandemia. Então, a minha forma de ver é que o híbrido vai continuar imperando e o presencial, ele vai começar a cutucar. Opa, agora eu preciso. Então, assim, vai ser pontual. Eu preciso do Alexandre falar aqui no ouvido da turma. Eu preciso do Jean, preciso do Bruno. Né? Eu preciso unir essa turma, porque eu acredito que o home office, né, ele inclusive afastou o profissional de um próprio aprendizado. Aprendizado com um colega do lado. Né? Eu sempre gostei de presencial. Relacionamento pessoal. Porra nenhuma, Bruno, me explica. O on the job dançou. Então assim. E aí, o Jânio e Alexandre, aí fique à vontade para responder. A gente, empresário, está aí no meio, diariamente, conversando com outros empresários. É retórico. Tô com problema de mão de obra. Pô, mão de obra tá foda. Puta merda. Mão de obra. Mas aí, eu vou perguntar e responder, obviamente, aí a minha visão, tá? Veja assim, às vezes o problema da mão de obra é grande porque também a pessoa do outro lado paga mal. E, às vezes, a pessoa tá num trabalho que ela não quer, mas porque ela não tá vivendo, ela tá sobrevivendo. Então, ou seja, parece que a gente tá correndo atrás do rabo nessa questão Ou então porque ninguém para na empresa, porque a empresa é insuportável de ficar. E tem clima ruim. Não tem cultura, clima ruim, enfim. Mas assim, eu vejo em determinados problemas, em determinadas grandezas de empresa, obviamente a grande tem mais recursos para poder chamar Bruno, Jano, Varenga, vem cá, vamos fazer um treinamento, tal, que vai custar 5, 10. De repente uma empresa menor não tem condição, e o cara tem que ir mais na internet, no livro, nesse que é caso, barato. o cara ele vai num evento aberto. Por exemplo, a Alvarenga fez o treinamento Mente Heróica dele, tem uma semana. Isso. Aí ele compra um ingresso. Não, perfeito. É uma forma que ele tem. Mas eu quero dizer o seguinte, aonde... Porque acho que às vezes o problema não está só tá muito na pessoa também que não quer evoluir, sabe? Não quero chegar nesse ponto. A pessoa estagnou, cara. Tá assim, ligou, né? O foda-se, cara, sabe? E aí não evolui, não busca. A empresa oferece, a empresa não quer. Tem como destravar esse Alvarenga? Claro que tem. Para começar, a própria fala do indivíduo. Isso aí é ciência pura. Ele emanou uma frequência eletromagnética do corpo dele, da fala dele. Então ele deu um comando cerebral. Contratar é difícil. Encontrar pessoas é difícil. Começa por aí.
A gente não tem maturidade para lidar com o problema. O problema é natural, gente. É todo dia. Nós somos resolvedores de problemas. Onde tem ser humano, vai ter problema. Não tenha dúvida. Amigo meu diz o seguinte, que o problema nunca acaba, ele muda de mão. Não é fato. Mas eu preciso ter maturidade. Eu começo mesmo pela auxiliar doméstica. Pergunta para as pessoas, auxiliar doméstico é uma luta. Não acha nenhuma. Ok, já deu um comando. Já me afastou da minha meta. Ponto. Você já entra negativo. Já Isso entrou você quer negativo. dizer. E não adianta querer dizer aí que esse é balela, que isso não funciona, né? Existe um aparelho chamado magnetômetro que mede o seu campo eletromagnético. Quando você profere algo que te afasta da sua meta, do seu objetivo, né? A frequência é baixa. Quando você tem um sentimento, uma emoção, né? Tipo gratidão, que também o povo está falando que é clichê, e não é clichê. É um comportamento de altíssima frequência e ele te aproxima dos seus objetivos. E isso aí é o que é o mais difícil das pessoas entender, porque é intangível. E eu digo que o intangível é a real causa do tangível, das conquistas tangíveis. Tudo começa na mentalidade. Então, por exemplo, tem uma moça que trabalha lá pra gente, tem 15 anos que ela está lá. 15 anos. Excepcional. Então, quando eu comecei a falar assim, pô, não tem nada de difícil. Não, eu vou buscar o funcionário que eu quero. Que é a questão da gestão proativa, que é a principal delas. Porque depois que esse cara entrou, por um processo mal feito às vezes, né? Ou com algumas tendências que não levam a gente para onde a gente quer, entrou o cara. Aí tudo bem, aí eu vou ter que fazer de tudo para esse cara performar. Mas também tem limite. Aí eu tenho a gestão proativa, que é a entrada. Né? Como disse Jack Welch, um dos maiores executivos do mundo, ex-presidente mundial da GE. Ele falou o seguinte: namore para contratar. Errou, dispensa rápido. Ah, tudo bem, mas isso é muito frio, isso é desumano. Tá, mas você fez um bom processo humanizado, viu de ponta a ponta o sujeito. Por quê? Você está discriminando o cara? Não, você não está discriminando ele. Você quer alinhar um profissional à política da empresa, à missão, declaração de valores, né? A tudo que acontece lá dentro. Então, tem que ter critério mesmo para poder contratar. Um sócio, por exemplo, a mesma coisa. Eu não vou ser sócio de qualquer pessoa. Se eu for perguntar para você, de quem que você seria sócio hoje de olhos fechados? Você vai dizer X. Por quê? Conheço ele há tanto tempo, é uma pessoa assim, 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 assim. Não tem esse cara. Você vai buscar esse cara a dedo também. Você precisa conhecer os valores dele, o que ele tem de crença, como é que é, ele tem histórico de sucesso e tudo mais. Gestão proativa. A entrada é muito importante. Perfeito. Porque depois que esse cara entrou, meu amigo, tá? Se eu também descartá-lo assim, igual, poxa, lixo, também não estou sendo humano. Por isso que a própria pessoa. É claro, por isso que eu preciso ter um processo bem delineado. Tem várias formas, o Jânio está aqui, ele sabe disso. Né? Várias formas de você entender ali se esse cara vai ser legal para essa função, se não vai ser e tudo mais, né? Entendi. Então, essa parte. Claro que é difícil. É um desafio. É todo dia um desafio. Encontrar pessoas, né? Você conversar com o cliente, você vender, bater a meta. Claro, é desafio todo dia. Estou trazendo, desculpa, Bruno, eu sei que você quer fazer uma Só que a gente cresce com isso, claro. Entende? Então, é justamente que aí, porque a gente conversa todo dia com empresários de todos os portes aqui. E a gente escuta muito, né? Aí eu vou direto no Jânio aqui. Emprego tem, não tem gente qualificada. E esse é um problema sério, porque quando a gente olha, você vê a taxa de desemprego, você vê que geralmente ela chega, quando você está no pleno emprego, aí ela vai descendo e estaciona. Por quê? Porque nós vamos parar, isso é um problema sério do nosso país, que a qualificação e as competências para assumir, porque as profissões estão cada vez demandando mais competências, principalmente competências tecnológicas. E as pessoas não estão se preparando, o nosso sistema não prepara. Então eu lembro lá na Dom Cabral, né, o professor Pedro Mandelli, foi meu professor lá, colega lá de aula lá, ele falava uma coisa muito séria, aqui um abraço para o Pedro. Ele falava assim, nós vamos ter que fazer escolinha, porque se você ficar esperando o sistema não vai fazer, e quando vai fazer, geralmente faz mal feito. Então você tem que fazer a escolinha do técnico, a escolinha do bom dia. A gente falava lá da escolinha do bom dia e do boa tarde, porque vinha a turminha toda que saiu com o narizinho em pé da faculdade, tudo PhD, meninos de 20, 23, 24 anos, tudo doutor. Mas eu chegava lá, mas eu não sabia, bom dia, como é que vai, tudo bem? Nossa. Ô porteiro, como é que vai, tudo bem? Eles passavam que para eles já chegaram lá daquele jeito.
Então, assim, a palavra para mim hoje é criatividade. Vou te dar um exemplo agora. Eu vim para cá agora e deixei os gerentes da organização que eu trabalho hoje, né? Da LPC, estamos lá, deixei os gerentes todos com o dono. Eles estavam na tela, mapeando uma tela, colocando o que é o nosso DNA. Nós estamos saindo de um mercado, né? O que é o nosso DNA que nós queremos? Nós escrevemos na nossa visão que nós somos uma empresa que vende excelência. Agora tá bom, isso é muito bonito. Papel aceita tudo. Agora, como que eu vou medir se eu sou de excelência? Então, eu tenho que ter empregados de excelência. Eu tenho que ter prestadores de serviço de excelência. E o que é excelência do nosso DNA? O que nós estamos conformando do nosso DNA? É empatia, resiliência. Acabei de escrever uma frase lá no quadro assim: a atitude valida, a prática valida o discurso. Isso chama coerência. Então, nós deixamos isso lá, né? Falei, eu estou indo lá para o podcast agora, vocês brinquei com eles, vocês falam, um abraço para vocês aí, viu? Porque nós estamos perguntando exatamente isso. O que vai reverberar o efeito guarda-chuva? Eu falo assim, eu nunca vi ninguém tomando banho plantando bananeira. Você já viu alguém tomando banho plantando bananeira? Molha o pé primeiro, nem arrisco. Qual que é a posição normal de tomar banho? Você vai lá debaixo do chuveiro e molha a cabeça. E a água lava a cabeça e escorre para os membros. Então, caramba, se não for assim, se nós não for... Qual que é o grande erro das organizações nesse sentido? Cuidar, né? A turma te chama, os que absurdo lá, te chama para poder fazer trabalho de motivação e eles metem o pau na média gerência, na supervisão, e aí vai embora e fala assim, você faz lá para mim. Aí eu falo, tá, quanto você vai participar? Eu preciso ir lá? Eu? Claro, você vai participar comigo. Aí. Não, então, obrigado, eu não faço trabalho nenhum para você. Porque, ó, que a gente fala, guarda uma frase que eu vou falar aqui. Escuta aí, quem está me escutando aqui. Clima organizacional, grava essa, eu aprendi isso no tapa. Clima organizacional é efeito de estilo gerencial. Põe essa aí na sua lista, tá? Estilo gerencial, tá? O estilo da sua gerência, da sua diretoria vai reverberar. A turma vai copiar o que você faz. Então você fica gastando uns tubos aí com pesquisa, fatorando, fazendo tal. E aí depois chega lá, o cara... Então é o seguinte, aqui guarda aí. Tá? Estilo gerencial é igual clima. É a liderança, por exemplo? Claro. Perfeito. Quem que você seguiu? Só que ele está trazendo bem a liderança na alta direção, principalmente. Claro. Porque às vezes a pessoa pensa em liderança, pensa só no gerente e supervisor. Claro, não, tinha um diretor que ia para mim, que é reunião de CIPA, ele ia para mim, ela abria a reunião e ficava assim no relógio, olhado assim, que não tinha paciência de ficar. No meio da reunião eu falei, pode ir embora. Aí tomou um susto, eu falei isso com ele, pode ir embora. Aí ele foi, saiu da reunião toda, chegou lá, me chamou, por que você fez isso comigo? Eu falei, você estava lá só de corpo presente, eu quero você de corpo e alma. Se for para você ir para participar, tudo bem, senão você está me atrapalhando. Fica olhando hora, sabe? Porque o que os caras falavam? Ele não dá valor para isso não, cara, ele está aqui só fazendo firula. E a nossa turma é inteligente. A turma sabe quando você joga para a torcida, cara. A turma sabe quando você pega para capar e joga para a torcida. Então, o que eu falo hoje é o seguinte, tem saída? Tem. Nós temos que ser criativos. Estou dando o exemplo que eu estou fazendo hoje. Nós estamos com dificuldade de mão de obra. Nós temos empresa de engenharia, né? Uma empresa tradicionalésima aqui, abraço para o Lacerda lá, para o Lucas Lacerda. É uma empresa tradicionalíssima, mas nós estamos, mão de obra não tem qualificada. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós vamos chorar? Não tem mão de obra. Está qualificando. Nós criamos a nossa escolinha interna. Tá certo? Nós vamos abrir vaga, nós vamos colocar as pessoas lá dentro. Vamos treinar, podemos perdê-los por dentro, faz parte do processo, mas podemos ganhá-los. É uma universidade corporativa, né? É, universidade não é nem universidade, nós estamos bem engatinhando. Sim, mas é um nós queremos formar. Conceito. Olha que legal, nós vamos usar os nossos próprios professores internos, que são foda. Nós vamos pôr esses caras para dar aula para os meninos, nós vamos formar o nosso time. Agora, o menino pode chegar lá e falar, eu quero ir embora. Pode, é um direito que ele tem. Agora eu posso falar que eu tenho um lugar para você ficar. Entendeu? Eu estou formando com a minha cultura, com o meu DNA, eu estou imprimindo nele o meu DNA. Pergunta de Peraí, tem um detalhe aqui que o Jânio falou que é importante. Congelei aqui. Henry Ford, criador da Ford, conhece a Ford? Pois é, ele disse o seguinte: pior do que você treinar o seu colaborador, o seu funcionário, e ele ir embora, é você não treiná-lo e ele ficar. E Alexandre, isso, então, meu amigo, Richard Branson, que é o CEO lá da Virgin Atlantic, tá mandando até avião lá para fora, para o espaço, né? Ele fala o seguinte: capacite bem os seus colaboradores e funcionários para que eles possam partir. Possam embora. Trate-os bem para que eles possam ficar. Ou seja, cara, você não tem que ter medo disso. Porque se o cara for bem capacitado, bem treinado, tiver um bom clima ali, uma boa gestão, ele vai ficar. Agora as pessoas querem. voltar. Pergunta de Como repete? As pessoas querem. Querem.
Querem? Querem. A gente, você precisa de ver agora. Nós estamos discutindo essas coisas internas. As pessoas estão com o olhinho brilhando. Porque aí eu vou fazer o gancho aqui, justamente... Então é outro gancho. Outro. Mas é Não, outro não, não, gancho. mas porque posso o comentar Alexandre- um comentário o Alexandre rápido? falou. Que é o seguinte, o cara vai voltar. Não. Se ele der um bom clima, uma boa estrutura, né? A pirâmide de Maslow lá, e o cara sair, a probabilidade desse cara encontrar um mercado morto e falar assim, Eu eu quero aquela vida de volta. Aqui, isso Ele vai acontece. voltar. Aqui eu tenho números. Deu uma. Em cada 10% das demissões que são feitas, que o cara não avalia a condição que ele está saindo e ele deixa um bom ambiente de trabalho, porque clima é dinheiro, clima hoje é Sim. saúde. Quando ele deixa e vai para outro lugar que ele chega, não é incomum o cara daqui 3, 4 meses voltar na sua porta com o rabinho entre as pernas, no bom Exato. sentido, e falar assim, errei na minha decisão. Tá tudo bem. Sair tudo por bem. causa de R$200. Sair por causa de R$200. Porque ele olha salário e não olha remuneração. Exato. Perfeito. Então aí, que é outra questão do gancho que você falou. Mas será que o cara quer? É. Ok. Epicteto, 350 anos depois de Cristo. Foi um escravo 80 anos. Virou um filósofo grego. Ele diz o seguinte: é impossível você ensinar alguém que não quer ser ajudado. Desculpa, se não quiser, eu vou Deixa. tirar o cara. Exatamente. Eu vou tirar o cara. Aí Simples. não tem inteligência emocional, não tem, aí não sabe tem o o que eu que tenho fazer, hoje? né, cara? Eu já Não perdi tem. muito sono com isso. Hoje eu tenho a seguinte conclusão, na condição de gestor de pessoas. Eu levo a informação, eu mostro, eu exorto, eu clareio, eu mostro, até eu demite. Depois daquele, eu fiz o meu papel. Aí depois se eu tiver de demitir, eu demito e vou dormir, eu não perco nem 2 segundos de sono, porque eu fiz o meu papel. cara. Jânio, É tem isso, outro cara. Tem que detalhe. estar com a consciência limpa, cara. Eu fiz o que eu pude. Eu pude. E Só que agora o cara não quer. O que tá no seu controle. Ele, não Mais tá um comigo. detalhe. Jânio, não foi nem o Jânio que demitiu, não foi eu. Ele. Ele se demitiu e eu só o promovi para concorrência. Simples, é uma expressão importante. Não, Estou te maravilha. promovendo para concorrência, vai com Deus. E uma coisa importante, quando eu ouvi a primeira vez o conceito de empregabilidade. Né? Você não dá emprego para você. Você dá emprego para as suas competências. Então, se você não se torna competente, se você não se esforça, vai pendurando as suas medalhinhas, é a quantidade de medalha que você tem que te põe no mercado, não é você. Então, a sua empregabilidade é a capacidade que você desenvolveu de adquirir competências que aumentam o seu capital e te colocam numa condição diferente. Na hora, eu vou olhar aqui, eu tenho 10 estrelinhas, o Bruno tem 20. Quem é que vai? O Bruno. Perfeito. Então, isso é empregabilidade. Nem se você tiver o QI, você Nem passa se você aí. tiver o QI. O QI, às vezes, abre a porta. QI complica. O QI complica, não é consciência de complicação. Ô, pessoal, aqui, mas nós estamos... Maravilhoso. Nós temos que fazer outro podcast, nós vamos ter que fazer o nosso primeiro, viu, Módulo Paulo? 1, módulo 2. Exatamente, fazer o módulo 1, módulo 2. Mas eu tenho aqui ainda mais pelo menos 1h30, né, Paulo? Para poder bater um papo. Paulo Chegando- vai infartar. Vai, ele vai infartar. Eu sempre infarto ele. Pelo menos eu tento. Mas assim, e como no finalzinho, os últimos 5 minutos aqui ficou acelerado, acho que a gente precisa respirar, né? Sim. Então a pergunta que eu guardei aqui pro final, porque eu tenho duas, tem uma que eu marquei aqui também. Ah, e tem o banho também, que o Tem banho? Verdade. Começa em cima e aproveita a água abaixo? Jânio citou um ponto importantíssimo que eu vou desafiar todo mundo aqui. Maravilha. A gravidade não, né? Não, calma, deixa eu ser curioso. Vamos lá, pergunta. Eu tenho duas perguntas, então. Eu tenho aquela que você falou para deixar pro final aqui também. Ó. 2 em 1. Mas, gente, quem que vai me explicar a importância da respiração? Pode me dar um conceito de cada um aí, fica à vontade aí. Pode começar, Jânio. Vai lá, Então, Jânio. tá. Eu falo o seguinte, quando eu falo aí na turma, às vezes nas crises de ansiedade, eu falo que quando você respira, né, que você puxa o ar, você está levando oxigênio no cérebro, isso é neurociência. E o oxigênio ele tem a capacidade de mudar a nossa predisposição mental. Eu estou com vontade de matar, né? Não estou com vontade de matar mais, não. Vou te dar um tapinha. Não, então nem tapa, eu quero te dar mais. Acalmei. Então, não é de graça, é que todo mundo que você vê que está numa crise, a primeira coisa, né? O nosso pai, respira. Respira fundo. Vovó, respira fundo. Isso eles não sabiam, mas eles estavam dando uma aula de neurociência. Eu falo assim, quando você chega num ambiente, imagina a nossa mente, o nosso cérebro como um ambiente fechado, que está uma bagunça, todo sujo. A primeira coisa que você faz quando você quer limpar, você pega uma vassourinha, uma pazinha e sai organizando. Então eu brinco que o oxigênio, quando você respira, ele vai na sua mente, ele faz esse trabalho de limpeza e de mudança, ele faz uma metanoia. Ele muda o estágio mental. Se ele muda o estágio mental, ele te põe em outra direção. Né? Então, assim, a grossíssimo modo, a inspiração é isso. E ela leva uma série de coisas alterando o nosso equilíbrio de neurotransmissores e tudo, né? E te provoca essa sensação de bem-estar. Eu faço, às vezes,
algumas dinâmicas com a turma no início de treinamento, o pessoal está agitado, respira 3 vezes, percebe você respirando, percebe você segurando, percebe você expirando. Tem gente que dorme. Ele tá agitado, rápido. ele relaxa, tá? Ele Tanto que ele dorme. dorme. Então, assim, a grossíssimo modo é um remédio, né? Como um abraço, né? Como um abraço. Então, a respiração acalma e o abraço acalma, e o abraço atenua e cola. Então, assim, a respiração, ela é remédio. Concorda, Alexandre? Demais, totalmente. A gente não dá o devido valor para a respiração, ela é automática, só que ela é vital. Estamos aqui, a gente só vai dar valor quando alguém interromper. Aí eu vou dar valor a ela. Fora isso, eu estou aqui, nem agradecer por ela, que é um exercício importantíssimo, e não é clichê, não é. Ele é importante. Maravilha. Só que, como ela é praticamente 99% ou 100% inconsciente, automática, quando eu trago isso para o consciente, reservo um tempo ideal para fazer o exercício, meu amigo, os benefícios são maravilhosos. Então, você Maravilha. tem vários tipos de protocolos respirativos, vários respiratórios, e um deles, né, ele é complexo, mas ele é maravilhoso, ele é impetuoso, o que faz com que ele seja desagradável, porque requer um tempo, uns 10 minutos aproximadamente. Isso aí a pessoa não faz. Por isso que precisa de um mentor do lado para... Vamos lá? Vamos junto? Se você deixar ele sozinho, ele acaba não fazendo mais, porque é chato, é ruim, etc. Então é mais ou menos o seguinte. Quando você contrai 3 músculos, períneo, baixo ventre e alto ventre. Quando você contrai esses 3 músculos, o que acontece com o seu osso sacro? Ele vai um pouquinho para trás. Ao ir um pouquinho para trás, esse osso sacro, o que você faz? Na hora que você contrai esses 3 músculos, seu osso foi levemente para trás. Aí o que você faz? Você inspira fortemente, é impetuoso. Inspirou, o que acontece? Quando você inspira e trava esses 3 músculos, fazendo força como se tivesse essa cara aí, carregando um peso, qual que é a tendência do líquido cefalorraquidiano que banha a medula, o tronco cerebral e o cérebro? Ir para cima. Então, veja, quando está no dia a dia lá... Esse final tá complexo, né? Esse final tá complexo. Agitado pra caramba, né? Contratando e passando raiva lá com não sei quem e tudo mais, você tem energia concentrada em 3 centros de energia aqui de baixo, que é o períneo, que é o baixo ventre e o alto ventre. Então, nós temos, pela Ayurveda, ou medicina indiana, nós temos 7 centros, chamados chakras. Acho que vários aqui já ouviram falar, né? Então, normalmente, os 3 de baixo, eles são os mais materiais, da conquista, do trabalho, da meta, ganhar dinheiro, pagar conta, etc. Fazer sexo, né, que é importante. Muito importante, inclusive, Hoje é para dia os dos casais. namorados. Dia dos Verdade. namorados. Então, faça realmente. de O qualidade. O dia que o programa vai pro ar não é dia dos namorados. Mas hoje é dia da gravação. Já vai ter feito o Então, sexo já. O que acontece, meu amigo? Quando você faz isso, a tendência Ou não. é você jogar o líquor para cima. Ou seja, em geral, ele dá 2 voltas completas. Então, você joga ele para cima. Na hora que você prende a respiração e a musculatura, tem um efeito na sua coluna vertebral, um campo eletromagnético, chamado campo de indutância, eletricidade pura. E as pessoas acham que por a gente ser de tecido, não tem isso. Não, é só ferro que emite. Não, nós somos um campo elétrico vivo, meu amigo. Vivo. Atividade elétrica o tempo inteiro. Atividade magnética o tempo inteiro. Campo eletromagnético. Quando eu faço isso, a tendência do campo de indutância é ativar o meu campo eletromagnético, igual um ímã. Conhece aquele ímã da escola? Aquele pedacinho de ferro, não é isso? Aí vinha, eu estudei em colégio de freira, né? Aí vinha a madre lá com limalha de ferro, o pozinho, né? Aí ela colocava o ímã assim, o pozinho se organizava num campo. Olha que bacana. Sem o ímã não tinha nada. Então, ou seja, tem uma ação em cima disso. Perfeito. A ação do ser humano em cima do nosso comportamento, da nossa doença, da nossa saúde é enorme. Tá doido. Campo eletromagnético. Então, ele começa a fluir, esse campo. Subindo o líquido cá para cima, o que vai acontecer? Ele vai chegar e vai passar por toda aqui, dentro das tecas, né? Ou meninges, vai banhar o seu cérebro, correto? E vai atuar em cima de quê? Da sua glândula pineal, que ninguém fala dela. Na hora que ele chega lá,
automaticamente vai haver uma pressão em cima da pineal. E ela é feita de cristais de calcita. Imediatamente vai ter uma contrapressão, chama efeito piezoelétrico. Eu não tenho mais pergunta pra fazer, Imediatamente o que? Ela libera metabólitos importantíssimos. Até para você que é cristão, que gosta de orar, se você trabalhar bem a sua glândula pineal, você vai se conectar muito mais. Maravilha, hein? Com a sua espiritualidade. É o grande transdutor que a gente tem. Há quem dizem que ela é o portal com, né? Portal, ou seja, aqui nós temos milhões de frequências eletromagnéticas aqui, só que a gente vai se sintonizar com uma. É porcaria ou coisa boa? Perfeito. Depende daquilo que eu estou emanando. É rádio. É rádio, a mesma coisa. Então a boa. respiração, uma delas, te propicia isso. Meu amigo, é outro nível. Só que ela é... Só respiração. Ela é chatinha, você precisa treinar. Disciplina. Pergunta se eu não fiz a minha de hoje de manhã. Todo dia de manhã. Perfeito. Tá? Aí tem outras também que ativam o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, enfim, né? Enfim, respiração, meu amigo. Tô querendo que nós vamos ter que fazer um podcast só desse. Só tem que é o seguinte, o problema não é o Alexandre, o problema sou eu. É que eu vou fazer essas perguntas, né? Não tem dessa. É perguntar o seguinte, a gente vai falar o que sabe até o momento. Não, mas tem data para os dois estarem com a gente, né? Quem quiser presencial, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O gatilho é esse e eu posso sair. Porque, inclusive, vai ter o meu retiro meditativo, que é o chamado frequência vibracional, no final do ano. Desculpa, é isso que eu quero pegar para vocês agora. Conta um pouquinho, Alexandre, já que você está aí na pauta aí da respiração e deu essa aula pra gente aqui, seus projetos agora, para julho, para agosto, para setembro, ou seja, trabalha com a gente aqui o segundo semestre, porque na descrição do vídeo a gente coloca, tá? Ok. Quem acompanha a gente aí nas redes sociais, nós estamos na plataforma do Spotify, no YouTube também. No YouTube você procura Desk Coworking, lá no Spotify Desk Cash, e a gente também tem em outras plataformas. Vão surgir dúvidas e a gente conversa muito com o pessoal. Fique à vontade, pode questionar. Eu acho só o seguinte, eu não vou saber responder nada do que... Já manda direto para eles. Já mando direto para vocês. Então, nós, pessoal, fica à vontade para perguntar esse último trecho do podcast. Mas a gente vai... Mas coloca o @Alexandre. Inclusive, Alexandre, como é que a gente te acha nas redes sociais? Alexandre Alvarenga Trainer. Escreve Trainer. Não, né? Perfeito. Aí depois a gente coloca na Isso. descrição também, porque é o seguinte, essas perguntas eu não vou nem ousar. Pesado. Só nome difícil. Eu vou respirar, mas prometo que vou dar uma pesquisada nisso aí para entender mais. Por favor. Mas me conta como é que está a sua agenda do segundo semestre. Então, segundo semestre, os produtos para o mercado. Né? Perfeito. Tem mais 2 treinamentos Mente Heróica, baseado na jornada do herói de Joseph Campbell. A pessoa vive ali, né, de ponta a ponta, uma metáfora heróica. Todos nós, intrinsecamente, temos um desejo. Sim. O ser humano tem esse desejo de realizar. Então, vai ser dia 24/8, o próximo. Tá. Acabamos de fazer um agora, dia 8/6, né? É um treinamento de um dia, um day training de alto impacto emocional, que visa muito transposição de medos. Perfeito. Certo? Você me manda o material, depois a gente publica tudo direitinho, junto, vai ficar legal. Aí nós temos depois o Eneagrama de Personalidades, e temos também o Análise de Comportamento, que é o HMI, que é Human Mastery Indicator, baseado no MBTI, que é de Carl Jung, né? Legal. Né? E temos também o Frequência Vibracional, que é no final do ano, uma vez por ano. Esse é um retiro meditativo e respiratório, certo? Perfeito. Lá nós vamos aprender tudo isso aí. Que a gente Nós podemos escrever, hein? Ele é 1 ou 2 dias, Alexandre? 3 dias. 3 dias de 3 retiro. dias. Começa na sexta-noite. Então a pessoa Maravilha, pernoita lá no cara. hotel. Muito aprendizado. Passa o dia Nossa. inteiro lá, tá só meditação e respiração o tempo inteiro. Meditação e respiração o tempo todo. O tempo Desconto para inteiro. parceiros? Sim, claro. Então, aí é o seguinte, Tá. para quem é cliente do Desk, eu sempre peço para poder fazer uma coisa Claro, diferente, uma condição claro. diferente, né? Estuda-se perfeitamente. Tudo isso aqui foi falado. Coisa boa. Todos vão aprender na prática, a base científica de tudo Legal. isso. A ciência está avançando muito, né, Júnior? Nossa. Sim. Demais, né? Então, Desculpa, Alexandre, quando da publicação, aí você fala o que você pode fazer pra Claro, gente, a gente faz perfeitamente. isso. E você, Alexandre, me perdoe, você, Jânio, o que nós temos aí pro segundo semestre? Olha, o segundo semestre a agenda está bem apertada, graças a Deus. Eu tenho focado muito nas consultorias que eu tenho feito, eu tenho empenhado muito em ajudar as empresas aí a mapear, realmente conhecer os fatores que predispõem as pessoas aos riscos, né? Um trabalho muito forte que eu faço em relação ao acidente de trabalho. E a gente está aí, talvez até no final do ano, a gente está lançando o nosso novo equipamento, o Bruno conhece, né? Fizemos um protótipo
Entramos aí no programa digital com o Senai, estamos dando uma turbinada nele, é um projeto de vanguarda, completamente nacionalizado, 20 anos de pesquisa. Então, estamos empenhados muito nele, trabalhando muito com consultoria, desenvolvimento da parte de liderança, consultório. Então, essa está sendo a nossa pegada, né? Aí o resto do ano. Minha rede, a pessoa me acha lá no @JânioCS Souza, lá no Instagram. E o foco também dos trabalhos sociais, né? A gente tem feito muito trabalho social e agora, esse segundo semestre, eu e o Bruno aí vamos dar uma ênfase forte aí no vinho com RH. Isso, que é uma ideia que surgiu aí de dores e dores da turma de RH. Eu deixo o Bruno colocar aí e a gente faz um ping-pong aí. Legal. Ô Jânio, qual que é a proposta do projeto Vinho com RH? Por que surgiu? Qual a nossa dor? A turma de RH é muito isolada. Tá certo? Na hora que a gente precisa de um socorro, a gente liga para o outro, a gente tem a nossa rede ali e um vai socorrendo o outro. Mas é um povo muito sofrido, que é cobrado pra caramba. E essa turma não tem tempo para dar uma relaxada. Então, qual foi a ideia? Vamos juntar essa turma, vamos criar um espaço, um fórum para eles, mas não com aquele formato de workshop, congresso. Não, essa turma está cansada disso, eles têm birra disso já, que eles organizam para os outros. Nós queremos que tenha um lugar para eles, que eles sejam recebidos, eles sejam cuidados. Então vamos arrumar temas do dia a dia, temas de interesse, vamos fazer parcerias aí, vamos recebê-los com carinho. E não é palestra, nós queremos colocar um assunto na pauta para a gente falar sobre ping-pong, vamos trocar nossas experiências. E aí depois se a gente quer dar uma relaxada nisso, aí veio a ideia, vamos fazer o nome lá com vinho. E aí veio a ideia de a gente colocar um patrocínio E do tem vinho mesmo? Tem vinho mesmo. Tem um vinhozinho, né? O que acontece? Tudo que a gente falou aqui, dentro da organização, sempre deságua no RH. Qualquer problema que tem com funcionário, a parte emocional, saúde emocional, tudo cai no colo dele. Só que o profissional de RH, ele está cuidando de treinamento, recrutamento, demissão, ele está olhando aniversariante do mês, dissídio, negociação, responsabilidade social, comunicação. Comunicado interno para funcionário, muitas coisas do DP lá, RH, VT, o pessoal tá ligando. Legislação trabalho. O pessoal tá em cima do RH. E esse cara, muitas vezes, ele não tem condição e tempo e emocional para estar igual o Jânio, que é um consultor, que está sempre pesquisando. Se o cara se formou há 10, 20 anos, 15 anos, essa pessoa está com dificuldade, às vezes, de encontrar novas informações, novas técnicas, novas metodologias. E o outro ponto, né? Ele escuta todo mundo. E quem que escuta ele? Entendi. O dono da empresa escuta ele? Não escuta ele. Cobra. Então, exato. Então, o Vinho com RH é um momento de comunidade de RH. Então, existem grupos de RH e os grupos de RH que tem na internet e WhatsApp é vaga de emprego. Os grupos de RH é vaga de emprego e indicação, é só isso. Então, a gente entendeu que a gente precisa cuidar desse RH que está nos ouvindo, que está lá perdido, cansado, fadigado, às vezes quer implementar um sistema, às vezes para trocar uma ideia, qual que é o sistema que você usa aí, deu certo, deu errado, o que está funcionando, o que não está. Aí agora estão fazendo em grandes empresas a área de descompressão, por exemplo, né? Então, a Localiza aqui em BH, hoje tem uma área de descompressão, Daniel Morato foi lá, Lucinha na área de descompressão, é incrível. Mas como que implanta isso? Aí é momento mesmo de networking, de relacionamento, de trocar ideia e ter psicólogos, igual o Alexandre Alvarenga, o próximo palestrante do próximo Vem com RH, tem um momento dele ter essa abertura de conteúdo. Maravilha. Bruno, agora eu vou fazer igual aquelas emissoras chiques. Eu já me falar no meu ponto aqui. Falar no meu ponto aqui, exatamente. Que, Jânio, eu preciso que você deixe uma mensagem breve para a turma que nos ouve aqui e nos assiste, obviamente. E na sequência, o Alexandre e o Bruno também. E depois eu faço aqui as honras finais. E vocês são foda, né, bicho? Aqui, eu tinha mais umas 15 perguntas aqui, mas eles já responderam as perguntas, vai ficar repetitivo. Então, assim, às 2h30 eu já trouxe aqui para 1h30 de podcast. Eu vou deixar, ficou então, lindo. um recado seguinte. Depois de 40 anos de praia, o que eu aprendi é o seguinte: humildade é a palavra-chave. Ninguém é dono da verdade. Você vê numa oportunidade dessa aqui, quanta coisa nós estamos trocando. Eu já fiquei doido para ir no treinamento no final do ano. Manda essa turma de RH. Sabe, então, assim, eu tenho essa máxima comigo que ser humano é um contrato de risco. Isso eu falo. Porque isso te faz não dormir em berço esplêndido. Isso te tira da zona de conforto. Aliás, a zona de conforto, eu tenho pavor dela, porque eu nunca achei conforto na zona de conforto. Só achei estagnação. Então, eu acho que tem uma frase que eu vi no para-choque caminhão outro dia que eu quero deixar para a turma aí de gestão. Entendeu?
coragem é ir com medo mesmo. Então, na minha vida, eu vou com medo mesmo, tá certo? Mas eu vou. Então, eu acho que isso a gente tem que fazer, tem que ir. Agora, para ir de forma responsável, subsidiado por pessoas que já foram, tem caminhos que podem te balizar. Então, eu acho que no mundo da gestão é isso que nós temos que fazer. Maravilha, Jânio. Maravilha. Bom, eu quero dizer para todos nós que a sociedade moderna busca muito por capacitação técnica, quando busca. E é muito o afã do ter. Claro que é importante no mundo material ter. Claro que é muito importante. Entretanto, como disse Antoine de Saint-Exupéry em seu livro O Pequeno Príncipe, ele disse, o essencial é invisível aos olhos. O intangível, mentalidade, o imaterial, é o grande motivador para suas conquistas materiais, para o tangível. Então, busquemos isso, a parte emocional e mental, porque saúde mental importa. Maravilha. Maravilha. O Bruno. meu recado, pô, vai ser para você que está nos assistindo, que é gestor de RH, que está passando esse aperto aí. A gente está aqui para te ajudar, tem um time, são 220 palestrantes, o Jânio capitaneando o pessoal do Vim com RH, o nosso próximo palestrante, o Alexandre Alvarenga. Estamos aqui para auxiliá-lo. Os próximos 3 vinhos com RH aqui no desk, já tem data marcada. Tem data marcada. Vai ser aqui, exato, lá no Rooftop, na cobertura. Top demais. É você maravilhoso. precisa, vem cá. Maravilha. E você é nosso convidado, só escrever aí no Simpla, né, ou no Google, Vinho com RH, Avante que Eventos, você vai encontrar o próximo evento. Perfeito. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, é um ambiente muito seguro, né, Jânio? Sim. Um conteúdo fantástico, Num vinho bom? um vinho delicioso, exatamente. Honrar o nome, né? O vinho, exatamente porque a gente entendeu que a nossa persona... Tanto é que começa né? com vinho, né? Vinho. Exato. A nossa persona é a persona que toma vinho, que a gente montou, mas tem o café, para quem não gosta do vinho também, para quem não gosta de beber, não toma bebida alcoólica. Tem água. Tem o suquinho de uva também. O mais importante é a troca de ideia ali. O vinho é só O acessório. É o acessório. Exato. Então esteja conosco aqui, que você vai gostar muito, tenho certeza. Maravilha. Pessoal, olha, não tem forma melhor de encerrar esse podcast, esse episódio aqui sensacional. Bruno, Jânio, Alexandre. Fez brilhar aqui o nosso bate-papo e certamente com conteúdo de muita qualidade, de muita relevância. E assim, fiquei impressionado com a energia, uma coisa muito boa e só faz a gente prosperar, né, profissionalmente, pessoalmente. Então espero que também vocês tenham gostado e curta a gente aí nas redes sociais dos nossos queridos amigos aqui. E qualquer dúvida, deixa pra gente aí nos comentários, que eu tenho certeza que o Alexandre e o Jânio e o Bruno vão responder. É isso aí. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Parte pra cima. Valeu.